A casa da rua Hawthorne. Sou o oficial Johnson, veterano da polícia de Brooksville, e esta é uma história que nunca esquecerei. Uma experiência que me atormentou desde aquela noite terrível. Era uma noite de outono, as folhas caíam e o vento soprava frio. Eu estava em patrulha noturna, cuidando das ruas da cidade. O rádio da polícia transmitiu um chamado vago: distúrbio na rua Hawthorne. Era uma área conhecida por seus problemas, mas o que encontramos lá não era nada comum. Ao chegar à rua Hawthorne, notei imediatamente que algo estava errado. As casas pareciam desgastadas e desoladas. Não havia luz em lugar algum, exceto por uma casa no final da rua, a número 13. As janelas estavam escuras, mas eu podia sentir que algo estava acontecendo lá dentro. Estacionei minha viatura e me aproximei da casa. O silêncio era ensurdecedor e a escuridão era opressiva. Com minha arma em punho, dei uma batida na porta. Não houve resposta. Bati novamente, mais forte, e a porta se abriu lentamente. Adentrei a casa com cautela, minha lanterna iluminando o caminho à minha frente. O cheiro de mofo e decadência invadiu minhas narinas. A cada passo, meu coração batia mais rápido, pois eu sabia que algo estava terrivelmente errado ali. Ao entrar na sala de estar, vi móveis cobertos com lençóis empoeirados. Quadros quebrados estavam espalhados pelo chão. Era como se o tempo tivesse parado naquela casa. Continuando pela casa, encontrei uma escada que levava ao porão. A sensação de que algo estava lá embaixo me dominou, e eu desci as escadas devagar. A luz da minha lanterna revelou o porão sombrio. Fui surpreendido por um som fraco de sussurros. "Quem está aí?" gritei, mas não houve resposta. Andei pelo porão. A sensação de que estava sendo observado crescia a cada passo. Finalmente, encontrei uma porta trancada. Forcei a aberta e me deparei com uma cena que me assombraria para sempre. Havia uma sala pequena, iluminada por velas. No centro, havia um altar macabro com símbolos estranhos desenhados no chão. No altar, havia um corpo sem vida, coberto de sangue e vestido com roupas antigas. Olhos vazios encaravam o teto e seu peito estava aberto, com as entranhas expostas. Senti náuseas e horror enquanto observava a cena macabra. Instintivamente, apontei minha arma para ele e ordenei que se rendesse. Ele não pareceu se importar. Com um movimento rápido, ele apagou as velas, mergulhando o porão na escuridão total. Senti mãos frias e esqueléticas se fecharem ao meu redor, puxando-me para o chão. Fui arrastado para as sombras, minha lanterna caindo e se quebrando. Lá, na escuridão, ouvi risadas sinistras e vozes sussurrantes. Não sei quanto tempo fiquei naquele pesadelo antes de ser encontrado por meus colegas policiais. A casa na rua Hawthorne estava vazia quando eles entraram, e o altar macabro havia desaparecido. Mas as cicatrizes daquela noite nunca desapareceram de minha mente. Nunca descobrimos quem era aquele homem ou o que ele estava fazendo naquela casa. Alguns dizem que era apenas uma alucinação, mas eu sei que aquilo era real. Eu vivi o terror naquela casa na rua Hawthorne e ele nunca me deixará. A Floresta das Almas Perdidas. Sou o detetive Markson e esta é a história mais perturbadora que já vivenciei durante meus anos na polícia. Certa noite, recebemos um chamado de emergência sobre um carro abandonado na entrada de uma floresta densa e escura. Eu e meu parceiro, detetive Reynolds, fomos enviados para investigar. O carro estava coberto de poeira e folhas, e não havia sinal do motorista em lugar algum. Decidimos entrar na floresta para procurar pistas sobre o motorista desaparecido. A luz da lua mal conseguia penetrar a densa vegetação e o silêncio era opressivo. Enquanto avançávamos, algo não parecia certo. Era como se a própria floresta estivesse nos observando. Depois de algumas horas de busca, ouvimos um choro fraco. Seguimos o som e encontramos uma clareira no centro da floresta. No meio dela, havia um altar bizarro feito de pedras e ossos humanos. Sobre o altar, uma figura encapuzada estava curvada sobre uma mulher inconsciente. Ordenamos que a figura se afastasse, e ela virou-se lentamente para nós. Seu rosto estava escondido na sombra do capuz, e seus olhos brilhavam com uma luz sinistra.
Ela não disse uma palavra, mas levantou uma faca ensanguentada. Nossos instintos de sobrevivência entraram em ação e atiramos na figura encapuzada. Ela caiu, mas antes de morrer, sussurrou palavras ininteligíveis. Corremos até a mulher no altar e a resgatamos. Ela estava em estado de choque e não conseguia lembrar o que havia acontecido. Voltamos à clareira no dia seguinte com uma equipe de investigadores, mas não encontramos nenhum vestígio da figura encapuzada. O altar estava vazio e a floresta parecia ter voltado ao normal. A mulher foi levada para tratamento psicológico e o caso foi arquivado como incidente misterioso. Ainda hoje, eu e Reynolds não conseguimos esquecer aqueles olhos brilhantes na escuridão da floresta. E embora a figura encapuzada tenha desaparecido, tenho a sensação de que a floresta guarda segredos que nunca deveriam ser revelados. O segredo do sanatório abandonado. Meu nome é David Lambert e sou um detetive aposentado da polícia. Ao longo dos anos, trabalhei em muitos casos difíceis, mas nenhum deles se comparou ao mistério do sanatório Glenhaven. Tudo começou quando um colega me chamou para tomar uma bebida em um bar local. Estávamos relembrando os velhos tempos e rindo das histórias antigas quando ele mencionou o sanatório. Você já ouviu falar sobre o sanatório Glenhaven? Ele perguntou com um olhar misterioso. Eu balancei a cabeça, admitindo minha ignorância. Não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Ele então começou a me contar a história do lugar. O sanatório Glenhaven era um antigo hospital psiquiátrico nos arredores da cidade. Foi inaugurado na década de 1920 e operou até a década de 1960, quando foi fechado devido a alegações de abuso e negligência. O que aconteceu depois foi ainda mais estranho. O sanatório permaneceu abandonado por décadas, tornando-se um local de lendas urbanas e histórias de fantasmas. Dizia-se que o lugar estava amaldiçoado, que os gritos dos pacientes ainda ecoavam pelos corredores à noite e que a escuridão escondia segredos terríveis. O que isso tem a ver conosco? Perguntei, intrigado, enquanto meu amigo levava o copo à boca. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse nos ouvir. Bem, aqui está a parte interessante, disse ele. Recebi uma ligação anônima hoje. A pessoa disse que há algo no sanatório que precisa ser investigado. Algo que a polícia não pode fazer. Algo que só um detetive corajoso como você pode resolver. Minha curiosidade foi despertada e concordei em investigar o sanatório com ele naquela noite. Ele havia feito algumas pesquisas e descobriu que, embora o sanatório estivesse oficialmente abandonado, havia rumores de que pessoas estranhas estavam entrando e saindo do lugar nos últimos meses. À meia-noite, estacionamos o carro nas proximidades do sanatório, nossas lanternas táticas e pistolas em punho. O lugar estava envolto em uma escuridão densa e o vento uivava através das árvores, criando uma atmosfera sinistra. Enquanto caminhávamos pelo terreno do sanatório, notei imediatamente que algo estava errado. As janelas estavam todas quebradas e os corredores estavam cobertos de poeira e teias de aranha. Mas o que mais me incomodou foi o silêncio. Não havia nenhum som, nem mesmo o eco de nossos passos. Entramos no prédio principal com cautela, nossas lanternas cortando a escuridão. Os corredores eram longos e sinuosos e as portas dos quartos estavam todas abertas. Parecia que alguém tinha revirado o lugar em busca de alguma coisa. Enquanto explorávamos o sanatório, começamos a ouvir sussurros distantes. Era como se vozes sussurrantes ecoassem pelas paredes. Trocamos olhares preocupados, mas continuamos avançando. Finalmente, chegamos a uma porta no final de um corredor escuro. A porta estava entreaberta e uma fraca luz vinha de dentro. Entramos e ficamos chocados com o que vimos. A sala estava decorada com velas e símbolos estranhos desenhados no chão. No centro da sala havia um altar improvisado feito de tábuas e ossos. E sobre o altar, uma figura encapuzada estava debruçada sobre um livro antigo, murmurando palavras incompreensíveis. Apontamos nossas armas para a figura e ordenamos que se rendesse. Ela não respondeu, continuando seus murmúrios. Nos aproximamos lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que a figura encapuzada ergueu a cabeça e revelou seu rosto.
Era uma mulher de aparência jovem, mas seus olhos estavam vazios e sem vida. Ela continuou a murmurar palavras em uma língua estranha, enquanto suas mãos tremiam sobre o livro. Nesse momento, uma sensação de terror tomou conta de mim. Eu sabia que estava testemunhando algo muito além da nossa compreensão. Meu colega tentou se aproximar da mulher para detê-la, mas antes que ele pudesse alcançá-la, ela saltou em direção às velas, derrubando-as e criando uma explosão de chamas. O fogo se espalhou rapidamente, engolindo tudo em seu caminho. Nós tentamos sair da sala, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de nós, bloqueando nossa única rota de fuga. O calor era insuportável e a fumaça nos sufocava. Lutamos para encontrar uma saída enquanto o fogo consumia o sanatório. Finalmente, conseguimos abrir uma janela e escapar, mas o sanatório estava agora envolto em chamas. Chamei os bombeiros imediatamente, mas quando eles chegaram, o prédio estava em ruínas. Nunca descobrimos quem era a mulher encapuzada ou o que ela estava tentando fazer naquele sanatório abandonado. O fogo destruiu todas as pistas e ela desapareceu sem deixar rastro. Desde aquela noite, o sanatório Glenhaven foi reduzido a cinzas, mas o mistério permanece. Eu me aposentei da polícia, mas o que vi naquela sala ainda me assombra. O que quer que fosse aquela mulher, ela estava lidando com forças que não podíamos compreender. E eu me pergunto se o que encontramos naquele sanatório era apenas a ponta do iceberg.